Saudações a toda a família SBT. Eu sou o cantor John Worley, aqui de Londrina, do norte do Paraná. Venho, através dessa mensagem a vocês, apresentar esse documentário chamado Aprendendo com Silvio Santos. Sem conhecer o Silvio Santos, tudo o que eu sei hoje em matéria de locução, de apresentação, de técnica vocal, eu acabei aprendendo isso com o Silvio, desde a época de 82, que ele apresentava o programa Domingo no Parque. Eu, então, na época, uma criança, que tinha os seus 5, 6 anos de idade, eu via, na época, as crianças brincando com o Silvio, e ele falava, eu vou te dar o prêmio, mas só que você vai ter que responder. Fala, atenção, senhores telespectadores. E eu lembro que as crianças tinham dificuldade de pronunciar a palavra, mas o Silvio ensinava, e eu do outro lado, aprendendo, no caso treinando, atenção, senhores telespectadores. Não, mas não é assim, o Silvio dizia. Você está falando com o público, você está ao vivo. Atenção, senhores telespectadores. E eu acabei pegando tudo isso. Anos mais tarde, já quando eu me tornei músico, me tornei cantor, uma outra coisa que eu acabei adquirindo do próprio Silvio foi aquela questão a questão da dicção. Na hora que eu pegava, no caso, uma propaganda, por exemplo, falava Casas Bahia, com o menor preço e um excelente atendimento esperando por você. Eu acabei aprendendo tudo isso com o Silvio Santos. Recentemente, já nos anos atuais, começou a rodar no SBT uma chamada que iria voltar o programa Porta da Esperança. Eu fiquei todo esperançoso, e seria através de cartinhas, como era antigamente. A gente não sabia se era o próprio Silvio que iria apresentar, mas eu tive essa ideia de pedir no Porta da Esperança um programa no SBT. Um programa de auditório, um programa da mesma forma que ele brincava com as colegas de trabalho, como o Gugu, no caso, também fazia. Aí eu cheguei a escrever na época essa cartinha. De repente, fiquei com ela guardada em casa, ninguém falou mais nada sobre o Porta da Esperança. Depois o Silvio parou de apresentar o programa, a Patrícia o sucedeu. Eu quero contar uma coisa a vocês de um sonho que eu tive com o Silvio. Eu jamais esperava por isso. Foi uma coisa que me arrepiou, uma coisa que me assustou. Eu cheguei lá no sonho, nas portas lá do SBT, os seguranças se distraíram e eu peguei e entrei. Meu sonho na época, como de muita gente, era conhecer Silvio Santos. Entrei no Estúdio 9, estava escrito lá Estúdio 9, as pessoas estavam acabando de ir embora e eu dei de cara com o Silvio lá dentro. Eu falei, Silvio? Ele falou, pois não. Eu tinha 1001 coisas para perguntar a ele e eu fiquei calado, sem pronunciar uma palavra. De repente, eu olhei para o terno dele e falei, terno bonito, Silvio? Ele olhou para mim e falou, gostou? Sim. Falei, em que eu posso te ajudar? Eu falei, então, Silvio, eu até te peço desculpas, eu entrei aqui como penetra. Ele falou, meu Deus do céu, não acredito. Sim, mas não prejudique os seguranças, não. Foi um erro meu. Tá, mas ele respondeu, mas você sabe que pelo que eu passei, já a gente fica preocupado, né? Mas vamos lá, o que você deseja? Eu falei para ele assim, eu quero trabalhar aqui no SBT. Ah, você quer trabalhar? E o que você sabe fazer? Eu respondi para ele, sei cantar, sei me apresentar. Durante 30 anos, no caso, eu canto Jovem Guarda, MPB, esse tipo de coisa. Tá, o Silvio respondeu, mas cantores?
Eu, aqui no momento, nós não precisamos, no caso de cantores, porque cantores. Aí ele disse assim: como é seu nome? Eu falei: é John Worley. Seu John Worley, me responda uma coisa. Você gosta mais de cantar ou gosta mais de se apresentar? Eu respondi a ele: eu gosto mais de cantar. Tá. Quantos cantores tem no Brasil e quantos apresentadores tem no Brasil? Eu fiquei imaginando assim. Eu não sei o número exato, mas nós temos uma infinidade de cantores famosos e não famosos, agora apresentadores, dá para se contar no dedo. Eu falei: pois então, vamos fazer o seguinte, eu vou, no caso, lhe dar uma oportunidade. Ele me disse: você vai lá, fala com a minha filha Daniela Beirute, apresente, no caso, o seu projeto, que nós vamos ver o que podemos fazer. Muito prazer em conhecer. Quando eu acordei e vi que aquilo era um sonho, eu imaginei que fosse uma espécie de um aviso que eu tivesse recebido, no caso do próprio Silvio. Quero deixar uma coisa muito bem clara: tudo em matéria de palco, em matéria de apresentação, aprendi com o Silvio sem conhecê-lo. Por esse motivo, eu me sinto com... O Silvio é insubstituível. O Silvio, por exemplo, como se diz, perdemos o Cenoura Abravanel, mas o Silvio Santos é eterno e é insubstituível. E eu me sinto como o quê? Como um aluno do Silvio, que foi gabaritado justamente a dar continuidade ao trabalho. Por esse motivo, eu gostaria de pedir à família SBT essa oportunidade. Agora, que tipo de programa eu pretendo fazer? Um programa de auditório que possa trazer praticamente a família, a toda a família assistindo, como era no tempo do Silvio, no entretenimento. Tudo bem? Meu nome é John Worley, peço a vocês da família SBT essa oportunidade de todo o coração e que Deus abençoe a todos.